Quero trazer também a repercussão política. O vice-presidente Geraldo Alckmin se pronunciou sobre as explosões em Brasília. Vamos acompanhar. Triste e grave. Triste pela perda de vida e grave por ser um atentado a uma instituição da República, um poder da República, e que deve ser apurado com extrema rapidez e com extremo rigor. Então, eu acho que, e é isso que acredito, os órgãos de segurança o farão. Mas nós temos instituições sólidas e a apuração será rigorosa. Maria Trindade, eu queria saber de você como é que o governo está avaliando mais esse episódio. Olha, a ABIN fez um relatório completo dizendo que se trata de um ato isolado, ou seja, que não há mais pessoas envolvidas nisso, mas diz que isso é um resultado, sim, de um processo de tensão política, né? E indicando ali as informações de que é possível que aconteçam outros episódios parecidos e principalmente agora que é uma data em que se determina que se debata, né? Essas datas festivas relativas a ações da pátria, o patriotismo, sempre levam à reflexão política. E a ABIN tem indicações de que é possível que nessas datas, agora 15 de novembro, que se possa reanimar ou reacender um debate político muito mais tenso. Exatamente por isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou essa nota e vem dizendo que ele repudia qualquer possibilidade de violência. Ontem, o presidente Lula recebeu no Palácio da Alvorada os ministros Alexandre de Moraes e o Zanin, né? E lá no Palácio da Alvorada, eles discutiram e falaram muito sobre a possibilidade, né, de novos atentados, e os ministros levaram ao presidente Lula, inclusive, ameaças que os ministros vêm recebendo e, inclusive, ações da Polícia Federal que desarmaram essas possibilidades. Até aí onde eu sei, foi uma conversa fechada, difícil de ser apurada, porque são dois ministros do Supremo e o presidente da República, não tem parlamentares que geralmente trazem o conteúdo das reuniões, então é uma reunião muito difícil de ser apurada. Mas, basicamente, é isso, né? Uhum. Uma troca de informações e de que há outras ameaças. Me disse um integrante da ABIN de que toda ameaça é levada a sério e que eles vão atrás, eles têm filtros na internet, palavras-chave, e que chegam a qualquer site que publique qualquer ameaça e que a pessoa é investigada. E nesse tempo houve uma falha, porque não houve tempo de chegar ao Vanderlei, né? Então, essa é a concepção, mas que tudo é investigado e toda ameaça é levada a sério. E o governo está numa defensiva, dizendo, olha, desta vez não foi contra o governo, contra o presidente, contra ministros, mas pode chegar lá. É por isso que eu usei aqui o termo, houve uma virada de chave nesse caso desse atentado. Isso muda a cultura do Brasil, que não é uma cultura de terrorismo, e isso claramente é uma ação terrorista. Agora, eu quero aproveitar esses argumentos aí do Zé Maria Trindade para jogar para vocês, para os nossos comentaristas aqui em São Paulo também, as questões relacionadas à segurança do local. Porque muita gente passou a questionar se essa segurança de fato está sendo efetiva. Porque nos atos do 8 de janeiro houve uma demora para a contenção e para se impedir que as pessoas acessassem aqueles locais. Agora, novamente, embora houvesse um acompanhamento da inteligência e até uma identificação da Polícia Federal e de outras autoridades ali do Distrito Federal de que o Vanderlei já circulava por aquele local, ele conseguiu parar ali em frente, colocar os explosivos, explodir, morrer, né? Houve também ali um início de incêndio no veículo que, segundo, né, que acabou não prosperando porque, como o Bruno contou para a gente, estava chovendo bastante ali no Distrito Federal. Mas muita gente questionou se todas essas informações estavam à disposição, se há tanto monitoramento ali naquela área, como que a situação chegou a esse limite? Como é que você avalia, Gustavo Segré? Eu observei com muito detalhe o vídeo em que ele se aproxima com esse guarda-chuvas que não tem nenhum sentido lógico, uma pessoa que vai explodir, não quer se molhar, e ele joga o explosivo e é interpelado por uma das pessoas de segurança do STF, quando ele para em frente à estátua,
e aparentemente ele se retira como sendo questionado por essa pessoa aqui que ele estava fazendo. Aí ele joga dos explosivos que o vídeo mostra que tem uma explosão que não refletiu danos, aparentemente. E quando ele observa que tem mais pessoas que se aproximam, provavelmente com o chamado desse primeiro segurança, ele coloca o explosivo na nuca e explode e, obviamente, perdeu a vida. Então, a tentativa era contra a estátua, inclusive. O fato, essa fala que foi mencionada na reportagem, ela faz menção ao batom da estátua, dizendo que na estátua era para colocar TNT e não batom, que batom era para colocar as pessoas, as mulheres bonitas. O que mostra, até agora, segundo a BIM, um caso isolado. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, um caso não isolado. A justiça, a investigação deverá decidir se a BIM está certa ou o ministro está certo. Mas eu estava acompanhando uma fala do diretor-geral da Polícia Federal sobre essa questão do isolado ou não, e eu entendi o que ele estava falando, que é assim, o que a Polícia Federal menciona ele agiu de maneira isolada nesse dia, né, nessa imagem que a gente acompanha aí. O que eles estão investigando agora é se a ação do dia foi isolada, ou seja, ele foi lá e fez sem a ajuda de ninguém, mas se há ligação com outros atos e com outras manifestações que já aconteceram, Gustavo Segré, eu acho que não dá para a gente divergir nesse sentido, não. O que eles estão mencionando é a Polícia Federal fala isso, a ação desse dia foi isolada. Eles identificam, e o Zé Maria Trindade trouxe também que a BIM contou, né, que ele foi lá e fez. Mas o que eles vão investigar agora é se a ação desse dia que levou a esse resultado teria ligação com outros fatos, tentativas de atentado e também com os atos do 8 de janeiro. Todo mundo unido aqui, Plataformas Unidas, pessoal da rádio, bem-vindo e bem-vinda, hein? É muito bom ter vocês por aqui para a gente debater pela próxima 1 hora e trazer os fatos principais desta quinta-feira. E a gente tem discutido desde o início desta edição a explosão que aconteceu ali em frente ao Supremo Tribunal Federal, que resultou na morte do Francisco Vanderlei Luiz, que já foi candidato a vereador lá em 2020 em um município de Santa Catarina, que segundo a Polícia Federal já estava planejando esse ataque há algum tempo porque alugou um imóvel que fica ali em Ceilândia, bem ao lado de Brasília, onde se manteve por um tempo, passava por esse local mais de uma vez, chegou a caminhar por ali, a fazer o trajeto de bicicleta, e a Polícia Federal agora está ouvindo várias testemunhas. A mulher que alugou a casa para esse homem, a ex-esposa do Francisco Vanderlei, irmão dele, justamente para tentar entender se havia algum tipo de movimentação familiar, o que, segundo os parentes, não era. Não houve uma motivação familiar para que ele cometesse esse tipo de situação, né? E sim uma motivação política. Ele teria sido contaminado por discursos de ódio ao longo dos últimos anos, por ser contra a eleição do presidente atual, e tudo isso agora está sendo investigado pela Polícia Federal, que está tentando identificar também se houve conexão com outros atos. E aí, algo que vem à tona a partir dessa situação provocada pelo Francisco Vanderlei é o debate em torno da possível anistia, que está acontecendo no Congresso e que teria também o interesse do ex-presidente Jair Bolsonaro. De que maneira que vocês entendem, o Zé Maria Trindade já introduziu isso aqui, mas de que maneira que vocês entendem que essa situação agora acaba jogando uma água fria sobre esse debate que era de interesse de parte dos partidos da direita, principalmente porque poderia atenuar boa parte das penas que foram aplicadas às pessoas que invadiram a sede dos três poderes lá no 8 de janeiro. Quero saber a tua opinião, Gani. Evandro, vamos lá. No mundo ideal não deveria contaminar porque são questões diferentes. Eu vejo pelo contrário. É hora de pacificação, é hora da gente não escalar, não tirar conclusões precipitadas, não colocar gasolina na fogueira. O discurso do Jair Bolsonaro, o tweet do Jair Bolsonaro, foi muito nesse sentido, né, repudiando esse ato. Isso é uma barbárie, mas é hora de não escalar. Portanto, a anistia do 8 de janeiro é outro ponto, está pedindo ali condutas individualizadas, etc. Agora, a gente sabe que no mundo real, Evandro, existe, claro, uma contaminação política, não dá para tapar o sol com a peneira. Fábio Piperno, a gente sabe que essa negociação estava acontecendo de maneira muito intensa também dentro do próprio núcleo do governo, né? Muitas pessoas se abriram para esse debate com integrantes dos partidos da direita, até porque também, segundo algumas análises, seria de interesse do PT
ter como um adversário político lá em 2026 o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso fosse possível reverter essa inelegibilidade, diante da manutenção, então, de uma candidatura do presidente Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, tentando repetir o resultado que o presidente Lula alcançou agora na última eleição. Mas essas explosões implodem também uma possível negociação em torno da anistia. Como é que você avalia? Evaldo, como eu disse no bloco anterior, pacificação sempre, anistia jamais. Essa ideia, ela é absolutamente indecente. Não faz o menor sentido e eu lamento muito que os políticos, mesmo aqueles que tenham sido vítimas de ações aí no período pós-eleitoral de 2022, já estivessem, de certa forma, com atitudes mais flexíveis e até trabalhando com a possibilidade de que esse projeto fosse aprovado com algumas atenuantes. E é por isso também que eu disse que considero o ministro Alexandre Moraes o maior brasileiro dessa década e, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desse quarto de século, porque ele foi mais e tem sido mais intransigente na defesa do Estado Democrático de Direito do que qualquer outro político brasileiro. E ressalto o seguinte, que esse ato de ontem, ele pode ter sido praticado por um lobo solitário, mas que faz parte de uma alcateia muito perigosa, porque não podemos ignorar o que foi feito no dia 12 de dezembro de 22, que foi a data da diplomação, quando atearam fogo em Brasília. O 24 de dezembro de 22, quando tentaram explodir o aeroporto do Distrito Federal. O 8 de janeiro. Então, são ações extremamente perigosas para a democracia brasileira. E Alexandre Moraes foi o mais intransigente defensor daquilo que a gente ainda tem de ordem hoje. Então, para quem pensa em anistia, Xandão neles. Fala, Segré. Não, primeiro, qualquer ato de violência deve ser não apenas repudiado, sino investigado. Aqueles que cometeram delitos devem ser penalizados, sim. E me parece que essa questão da anistia hoje perde um pouco de efeito. Acredito que já estava um pouco desacreditada a ideia de anistia geral. E sim dosificação de penas para algumas pessoas que não demonstraram estar com essa tentativa de violência. De novo, violência nunca deve ser penalizada absolutamente. Mas agora, com esse ato de ontem, essa situação com certeza vai mudar. Bom, pessoal, eu quero trazer algumas manifestações também do diretor-geral da Polícia Federal. Vamos acompanhar. De fato, nós não estamos aqui falando de um grupo de pessoas que quebrou um quadro ou quebrou uma cadeira. Estamos falando de ações violentas contra o Estado Democrático de Direito. Estamos falando de ações gravíssimas, de atos terroristas. Estamos falando de tentativa de homicídio, que felizmente ficou na tentativa. Estamos falando aqui de armadilhas para matar policiais que estavam fazendo a investigação. Então, eu aqui entendo também que não é aceitável que se proponha anistia para esse tipo de pessoa. Maria Trindade, pelo que a gente está acompanhando agora, há um movimento intenso para sequer debater possibilidade de anistia daqui para frente. Eu devo dizer que o que eu ouvi hoje de ministros do Supremo falando publicamente, um ministro falando de uma forma reservada, é que se a anistia for aprovada no Congresso, o Supremo, que dá a última palavra, vai rejeitar. Politicamente, é um projeto muito difícil. O futuro presidente da Câmara disse, olha, o presidente atual vai resolver. E foi a criação da comissão especial, porque na comissão especial é possível fazer um controle na indicação dos integrantes e tal, mas, enfim, o projeto está vivo no Congresso Nacional. E eu ouvi do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a dificuldade de aprovar, e aí a novidade de que ele já está negociando a possibilidade de redução das penas. O raciocínio, acho que é um raciocínio lógico, de que o homicídio no Brasil é 8 anos, né? 8 anos para quem mata alguém, e uma pena de 17 anos para os que fizeram as depredações, é uma pena extremamente alta. Então, é o novo raciocínio, a nova ideia de tentar reduzir a pena ali para a possibilidade de um semiaberto ou algo parecido. Então, assim, é claro que a anistia ficou muito mais distante. O delegado Andrei, o diretor-geral da Polícia Federal, fala desse episódio aí com argumentos positivos. Houve armadilhas,
né, gavetas na casa dele, ele sabia que a polícia ia na casa que ele alugou, você abre a gaveta explode. Ainda bem que foi um robô que abriu a gaveta e não um policial. Então, assim, houve-se uma premeditação. Eu vou te dizer, falei no caso do Adélio Bispo, que deu a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro. Falo todos os dias quando há um episódio assim, de transtorno mental. Nós, no mundo inteiro, isso não é só o Brasil, pagamos um preço muito caro por desdenhar a saúde psicológica das pessoas. Eu entendo que o SUS deveria ter ali a possibilidade de avaliar pessoas que demonstram, de alguma maneira, perigo à sociedade. Porque, neste caso aí, um psiquiatra ou mesmo um psicólogo poderia detectar. Olha, esse rapaz, ele oferece riscos à sociedade. Imediatamente a saúde, não é a polícia. A saúde iria interceptar ou avaliar melhor pessoas assim. Bom, eu quero trazer também aqui um pouquinho de como está a situação hoje, nesta quinta-feira, ali na Praça dos Três Poderes e também no governo federal. O André Anelli vai contar para a gente que o presidente Lula decidiu manter a agenda dele normalmente e deve viajar hoje, hein, Anelli? Conta aí. Já viajou rumo ao Rio de Janeiro, viu, Evandro? O presidente Lula, como você disse agora há pouco, manteve sim, normalmente, toda a agenda que estava prevista para essa quinta-feira. Era uma agenda que pela manhã compreendia compromissos basicamente com novos embaixadores. Isso porque o presidente Lula recebeu as cartas credenciais de 8 novos embaixadores representando países como, por exemplo, Argentina, Panamá e Guiana. Essas autoridades estiveram aqui no Palácio do Planalto, foram recebidas pelo presidente Lula nesse ato que é uma solenidade bastante oficial e que acaba credenciando esses embaixadores a despachar aqui no país. Essa cerimônia, esse conjunto de cerimônias, já que é uma cerimônia para cada embaixador, teve início por volta de 9h30 da manhã, o encerramento foi por volta de meio-dia e logo depois, então, o presidente Lula teve como o único compromisso o deslocamento para o Rio de Janeiro, porque na semana que vem ele preside a cúpula do G20, que é o grupo das maiores potências econômicas do planeta, incluindo também a União Africana, para discutir questões como, por exemplo, as mudanças climáticas, também o combate à miséria e à fome, e o Brasil acaba não só presidindo o G20, mas também recebendo autoridades de grande parte do planeta, a exemplo de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Xi Jinping, presidente da China, e que, portanto, então exige a presença do presidente da República nessa ocasião. O presidente, então, manteve todos os compromissos, principalmente na parte da manhã, aqui no Palácio do Planalto, e a partir de agora, então, se dedica a essa série de outros compromissos que tem início a partir da segunda-feira da semana que vem, no Rio de Janeiro. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Ótimo trabalho para você.